Olá, meu nome é Evelyn e eu espero que todos estejam bem. Para a aula de hoje, nós vamos continuar estudando logaritmos e vamos aprofundar na escrita, na compreensão e especificamente em suas propriedades. Lá no caderno do aluno tem uma tabela, essa tabela que me interessa da parte de logaritmos. A gente vai dar uma olhadinha no que ele escreve ali, né, para chamar a nossa atenção. Podemos notar muitas irregularidades matemáticas nessa tabela, como, por exemplo, as semelhanças entre log 7, log 70, log 700 e log 7000, onde apenas a parte inteira se modifica. Vamos dar uma olhadinha então. Log 7, o log 70, o log 700 e o log 7000, tá? Logo de cara eu percebo que houve ali uma aproximação, né, de algumas casas, mas elas são bastante semelhantes. Além disso, o que a gente pode perceber? Os logaritmos presentes nessa tabela, eles possuem, aliás, né, a mesma base. Não aparece aqui embaixo, mas tem uma base, e essa base é decimal, base 10. É importante para a aula de hoje, hein? Ele fala o seguinte, que essa semelhança tem a ver com o expoente das potências, né? Então, ele fala o seguinte, o modo de perceber porque a parte inteira se modifica é observando que como 7 está entre 1 e 10, o logaritmo estará entre 0 e 1. Olha que interessante. Então, eu vou pedir para vocês darem uma lida aqui com muita atenção em casa, que a gente vai discutir com mais calma, porque logaritmo é uma forma diferente da gente escrever a potência, beleza? Então, dei aí uma boa lida em casa, que nós vamos discutir na próxima aula, beleza? E o que me interessa, especificamente nesse slide, é esse trecho aqui embaixo, né? Como ele fala. Como 6 igual a 2 vezes 3, temos log de 6, essa parte, essa propriedade que a gente vai usar, esse raciocínio para logaritmos. Vamos com atenção aí no próximo slide. Trago para vocês ainda a mesma tabela que nós vamos usar para caramba e trago ainda um remember da gente, que como a gente faz essa tradução, né, da potência para o logaritmo e vice-versa. Então, log na base 3, né, de 81, que é o logaritmando, é igual a 4, que é o logaritmo, ok? Então, eu sempre penso na curva 3 elevado a 4 igual a 81, ok? De que forma essa tabela vai me ajudar hoje para calcular esses logaritmos da atividade 25? Perceba o seguinte, log de 4 eu não tenho, aqui ó, eu não tenho na tabela. Porém, eu posso usar esse raciocínio de forma semelhante como ele fez para descobrir log de 6. 6 é 2 vezes 3. Logo, o log de 6 é igual log de 2 vezes 3, e ele separou, né, numa soma. Portanto, log de 6 é igual a log de 2 mais log de 3. É uma propriedade importantíssima. Então, esses dois logaritmos, o 2 e o 3, nós temos na tabela. O 2 valendo 0,30103 e o 3, 0,47742. Então, somo e consigo encontrar o valor de log de 6. Perceba o seguinte, tanto o log de 6, o log de 2, o log de 3, todos eles têm a mesma base. Não aparece aqui, mas é a base decimal. E esse é um fator importante, por isso que eu consigo utilizar essa tabela aqui, ok? Tá, a atividade 25, eu não tenho logaritmo de 4, mas se eu usar o mesmo raciocínio, eu sei que 4 é 2 vezes 2. Então, log de 4 é igual a log de 2 vezes 2, separo numa soma, log de 4 é igual a log de 2 mais log de 2. Tenho esse valor na tabela? Tenho. Que vai valer 0,30103. E somo essas duas parcelas. No caso, vai dar aproximadamente aqui, esses dois tiozinhos aqui, né? 0,60206. A gente vai usar esse mesmo mecanismo, esse mesmo pensamento, esse mesmo
artifício para calcular os demais itens da atividade 25. Vamos lá. Log de 40. Log de 40 eu não tenho na tabela, porém vou usar o mesmo artifício e a mesma artimanha aqui, né? 40 é 4 vezes 10. Então, o log de 40 é igual a log de 4 vezes 10. Separa na soma. Log de 40 é igual a log de 4 mais log de 10. Log de 4 eu tenho do item anterior. E o log de 10 eu tenho na tabela aqui pra gente. De graça, aqui, ó. E vale 1. Então, soma esses dois valores. 0,60206 mais 1, 1,60206. Beleza? Ok. Já no item E, log de 9.000, logo de cara eu sei que 9.000 é 9 vezes 1.000. Mas eu não tenho log de 9, Evelyn. Mas você tem esse mecanismo que te possibilita pensar da seguinte maneira. 9 não é igual a 3 vezes 3, portanto, log de 9 é igual a log de 3 vezes 3, separo na soma, log de 9 é igual a log de 3 mais log de 3. Eu tenho um logaritmo de 3? Tenho, tá aqui, ó, de graça na tabela. Então, são artifícios, mecanismos que você vai conseguindo construir, né, logaritmos que não tem na tabela por meio da multiplicação, ok? Então, eu deixei aqui mais ou menos organizado para vocês o item I, com log de 45, 9 vezes 5, né? O logaritmo de 5 vocês têm, mas o logaritmo de 9 não, mas vocês com certeza já terão calculado dos itens anteriores, ok? Vamos lá, próximo slide. Nessa tela aqui, eu coloquei as propriedades de potência e como a gente vai trazer essa mesma noção, esse mesmo pensamento, raciocínio para o mundo dos logaritmos, tá? A gente vai usar aqui algumas propriedades extremamente importantes hoje. Nós já utilizamos, aliás, aqui, ó, essa do produto, ok? Vamos usar em algum momento a do quociente, tá? Então, assim, automaticamente vocês vão começar a perceber que a gente consegue manipular essa tabela de logaritmos ao nosso favor quando eu não tenho o valor que eu quero, tá bom? Então, vamos lá, atividade 26. Ok? Vamos lá. Calcule o valor dos logaritmos. Log na base 2 do logaritmando 3 vai dar qual valor? Nossa, Evelyn, mas esse cara aqui não tem. Você acabou de falar que eu posso usar aquela tabela, mas tem que usar aqui na base 10. Não tem aqui base 10 em nenhum deles, aliás. Mas podemos forçar esse aparecimento por meio do uso das propriedades dos logaritmos. Posso usar. Devo usar, aliás. Log na base 2, logaritmando 3. Olha só o artifício. Vou forçar o aparecimento da base 10. Ok? Na base 10. Para fazer isso, eu tenho que usar um quociente, ali do quociente. Não é isso? Log na base 10 do logaritmando 3 sobre log na base 10 do logaritmando 2. Esses dois valores aqui eu tenho da tabela anterior, então eu consigo usar direto, ok? Perceberam o seguinte, que a gente dando uma forçada de barra ali, né, usando as propriedades a nosso favor, eu consigo forçar o aparecimento de valores que eu já tenho na tabela, ok? Essa divisão vai dar aproximadamente 1,58, 59, 54, 8882. Então, vamos para o próximo slide, tá? Então, não esqueça de fazer as atividades. Eu vou dar um remember para vocês na última tela, tá bom? A atividade 24, ela não é difícil, porque se você lembrar das propriedades que nós já vimos hoje, e revimos e usamos aí, você vai tirar de letra, ok? Atividade 24, sejam A, B e C 3 números reais, tais que log na base A do logaritmando B é igual a C, que é o seu logaritmo. Então, o valor de log da base A,
abre parênteses, da multiplicação de A vezes B é... nós já vimos hoje que se eu tenho na mesma base essa multiplicação dentro do parênteses, eu consigo separar, ok? Então, eu vou ter a mesma base, log da base A em A, mais log da base A em B. Separei o produto que estava dentro do parênteses agora em dois logaritmos. Eu estou usando uma propriedade, posso usar, ok? O que eu tenho que pensar? Que log da base A em A, olha só, eu não sempre falo com vocês que o logaritmo é uma forma diferente de escrever uma potência. A gente vai usar esse mesmo pensamento hoje. Se eu colocar aqui que o valor desse logaritmo vale x, então A elevado a x é igual a A elevado a x. Então, que número elevado a ele, né, o A elevado a um número, vai dar ele mesmo? X, então vai valer 1, ok? Então, esse cara aqui vale 1. Mudei de novo. Mas o logaritmo ali, depois eu faço um remember com vocês no final, não tem problema não, tá? Mas ele vai dar 1 mais C. Por quê? O valor ali do logaritmo, né? Log de A em B é igual a C. Se eu sei que o log de A em A é igual a 1, então é 1 mais C. Ok? Se tiverem dúvida, depois vocês conversam comigo no WhatsApp, por e-mail, no Google Sala de Aula, não tem problema, tá? Mas a atividade 24 ela é simples por conta disso. Se você perceber que você tem, assim, a propriedade ali do produto, dentro do parênteses, depois você consegue separar, e te dá a dica do valor ainda de um dos logaritmos, fica mais fácil enxergar, ok? Nessa atividade aqui, eu vou fazer com vocês, com calma, ele fala o seguinte, já dando os primeiros passos da construção dos gráficos do logaritmo, tá? Aí ele vai fazer uma ponte com a parte da exponenciação, porque um é o inverso do outro. Calma que a gente já vai explicar. Na tabela, o que vocês vão perceber aqui nessa atividade? Ele te dá o valor de x, 1, 2 e 0,5. Ok, na primeira coluna. Na segunda coluna, é uma função 2 elevado a x, uma potência. Ok? E na terceira coluna, é um logaritmo. Ok? Esse logaritmo, que tem que ficar um pouquinho mais claro na cabeça de vocês, tem que ficar mais automático esse cálculo desse logaritmo. Ok? Então, vamos lá. Na parte que da exponência da potência, acredito eu que está mais elementar para vocês. Eu vou fazer uma vez só na coluna. 2 elevado a 2, 4, porque 2 vezes 2 é igual a 4. 2 elevado a 1, 2, eu já tinha feito na tabela. Agora, 2 elevado a meio é uma raiz de 2 é aproximadamente 1,4, ok? Na terceira coluna é que mora o perigo. O x está no lugar do logaritmando, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, que 2 elevado a g de x é igual a x. Oh, meu Deus, que difícil. Não, não é. Vamos com calma, ó. Essa primeira setinha aqui, como é que eu fiz o cálculo? 2 elevado a 1 é igual a 2. Sim. Então, esse valor aqui é o valor do y. Então, o y vai valer 1. Ok? Vamos pensar da mesma maneira, de um modo bem similar, quando o x for igual a 1. Aqui, ó. Eu troquei aqui. 2 elevado a 0 é 1. Ok? Então, o y que me interessa vai valer 0. Aqui embaixo, eu coloquei meio aqui, hein? Log de 2 do logaritmando, desculpa, log da base 2 do logaritmando meio é igual. Aqui é o seguinte, eu vou fazer uma propriedade, aquela propriedade que eu falei, é necessária agora. Quando houver um quociente, uma fração aqui no lugar do logaritmando,
o que nós podemos fazer? A gente vai separar também, só que ao invés de ser numa soma, eu vou subtrair. Log de 2, na mesma base, hein? De 1 menos log de 2 do logaritmando 2. Percebo que ela ainda preserva a mesma base, beleza? Log de 2 em 1, vai valer 0, porque 2 elevado a 0 é 1, menos log de 2 do logaritmando 2 é 1, porque 2 elevado a 1 é 2. 0 menos 1, menos 1. Beleza. Então, nós temos aqui as coordenadas, tanto para a função da potenciação, quanto para a função do logaritmo. O que eu tenho que perceber? Na hora que eu colocar aqui as coordenadas x e y, eu vou ter esse tipo de gráfico que nós já vimos aqui, da função exponencial. Ok? Essa parte que é nova para a gente agora. Que quando eu colocar as coordenadas, desculpa que é tremedeira, tá, gente? Mas é de forma bem assim, eu acho bem claro para vocês. Esse gráfico da função, né, do logaritmo, essa é a parte nova. Então, ela tem essa característica, ok? Para uma função onde a base é 2 e o logaritmo é x. A função exponencial, lembram que tem uma diferença ali quando a base ela é inteira e quando ela é um número fracionário, tá? Ok? Então, nesse caso, eu tenho um número inteiro. Então, o gráfico da função exponencial, ela segue essa regra aqui, ok? O que nós podemos perceber? Que se eu colocar uma reta aqui, imaginária, dividindo, né, esse quadrante aqui em dois ângulos iguais, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Este é um ângulo, este é outro, e eles são iguais. Então, essa reta imaginária, se eu dobrar o papel, né, ela tem que dar o gráfico. Então, o que nós podemos concluir? Que a função exponencial é a inversa da função logarítmica. Ok? Guardem essa informação no coraçãozinho de vocês, que a gente vai usar quando a gente chegar realmente na construção da função logarítmica. Ok? Então, esse exercício serve como exemplo para a gente de como se constrói um gráfico da função exponencial, relembramos, aliás, e de como vai construir o gráfico da função logarítmica. Ok? Vamos lá. Atividade 28, simplérrima. Ele te dá uma função exponencial 10 elevado a x e pede o gráfico da função log de x. Logo de cara, eu consigo descartar pelo menos 3 gráficos e ficar com 2. E lembrando o seguinte, qual que é a dica? A função exponencial é um número inteiro, a base. Então, nós já vimos no item anterior que ela tem curvas características. Ok? Então, olhem o item anterior. Próximo. A atividade 29, eu estou dando uma leve dica para vocês. Vai dar trabalho, não se preocupem, a gente vai devagar, tá? Então, de novo, ele já está te dando dois tipos de gráfico. Primeiro, um log de x com uma base decimal. Ó, a base dele daqui. É isso. Log de 10, na base 10, do logaritmando 1/10, é 10 elevado a x, vai dar 1/10. Então, quem seria o x? Tá? Tem que lembrar o seguinte, expoente negativo gera fração. Então, o x só pode ser menos 1. Por isso que ele está justificando esse menos 1 aqui. Então, toda essa jogada de construir e reescrever o logaritmo tem que ser feita de forma devagar. Tem que ser feito desse jeito, até vocês se acostumarem a enxergar o logaritmo como potência. Ok? Na segunda coluna, é um pouquinho mais complicadinho. Por quê? A base dele aqui é 0,1. Não é mais a base decimal. Então, o que ele fez aqui? Log de 0,1 é 1/10. Log de 1/10 na base de 1/10 é igual o logaritmo 1/10. 1/10 elevado a 1 é igual a 1/10. Então, parece difícil, mas não é.
é sentar e reescrever o logaritmo na forma de potência para vocês conseguirem enxergar se existe coerência, né? Para a gente poder descobrir o valor das coordenadas para colocar neste gráfico. Opa! Para cá. Neste gráfico aqui. Um dia eu acerto. Neste gráfico aqui, ok? Para cá. Tudo bem? Se tiverem alguma dúvida, a gente volta nas segundas-feiras ou vocês conversam comigo no WhatsApp, por e-mail, no Google Sala de Aula, o que vocês acharem melhor, ok? Atividades para serem entregues. Atividade 25, CDFGHI, atividade 26, BCD, atividade 28 e atividade 29, tá? Ainda vou decidir qual a data melhor que se encaixe para vocês, porque ainda vai vir mais 2 vídeos aí para a gente conseguir fechar de forma legal a parte de logaritmos. Tudo bem? Então, a gente fica combinado que se tiver alguma dúvida, vocês aí, por favor, me mandem mensagem, e-mail ou etc. Ok? Agradeço a todos.